Olá, meu nome é Leidiana Rodrigues Cordeiro, minha matrícula é 16.26826, sou do Polo de Três Marias. Atendendo aos requisitos da disciplina Contrato Administrativos, foi proposto que eu falasse do cenário da pandemia, da Covid-19 aqui em Três Marias. Não é diferente, do que está acontecendo em outras cidades, no país ou no resto do mundo. O prefeito vem decretando, lockdown, aí depois flexibiliza, aí abre comércio, fecha comércio. Os casos aqui testados positivos só estão aumentando, nós já tivemos um óbito. Então, assim, a situação psicológica, econômica de muitas pessoas já está bem fragilizada. Então, não está sendo uma situação fácil para ninguém. Então, dando andamento à atividade, foi solicitado que eu propusesse um contrato, que atendesse, o direito à saúde. Então, eu estou propondo um contrato na compra de respiradores, para atender o direito social à saúde elencado no artigo 6º da Constituição Federal de 88. Lembrando que esse contrato ele tem que atender algumas prerrogativas, da lei. Primeiro, artigo 37 da Constituição Federal, Constituição Federal de 88, que é os princípios, da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os critérios objetivos, subjetivos e normativos previstos na Lei de Licitação, 866 de 93, também, dá ênfase no artigo 1º que fala das licitações, e contratos. No artigo 2º que fala, antes de contratar, faz-se necessário licitar. E o artigo 6º que fala que a licitação, o contrato, ele tem uma relação o quê? Bilateral, bilateral, da administração com um terceiro. Pois bem, vamos lá para a questão 2, que foi solicitado o seguinte: num contexto de pandemia, é possível alterar esse contrato no qual estou propondo? Então, em uma situação normal, não seria possível, alterar esse contrato. Mas, em se tratando do bem do interesse público e também por se tratar de uma pandemia, é possível alterar esse contrato que eu estou propondo, que é a compra de respiradores, poderá ser alterado tanto o prazo quanto o valor. Esses requisitos estão previstos lá no artigo 57 da Lei 866 de 93, pelo termo aditivo de prazo. Nesse termo aditivo de prazo, deverá constar também o inciso 1º, que fala a bem do interesse público, e o 2º da supremacia do interesse público e do fato imprevisível, outro artigo que é interessante a gente elencar também é o artigo 57, em seu parágrafo 2º, que fala que para a alteração do prazo ou do valor, esse contrato ele deve seguir 5 requisitos. Esses requisitos são: o contrato ele deve estar vigente, ele tem que ter uma justificativa, ele tem que ter a autorização da autoridade competente, ele tem que ter orçamento e ele tem que ser publicado em edital, aliás, ele tem que ser publicado, em diário de circulação ou outro meio, E no artigo 58 da Lei 866 de 93, fala que a alteração desses valores requer, a concordância, a prévia concordância do contratado. E que esses valores, eles são reajustados conforme alguns instrumentos. O reajuste, que pode ser pelo IPCA ou IGM, esse aí, no caso, é utilizado mais em contratos com mais de um ano. Tem a correção monetária, que é o que a gente vai fazer, para quê? Para que não haja uma perda orçamentária nesse período aí dessa alteração. Tem também a revisão, A revisão, ela trata-se do risco ordinário e do risco extraordinário. Nós vamos tratar do risco extraordinário, que se trata de um fato administrativo comprovado de força maior, caso fortuito ou força maior. E tem também a repactuação. Ele é mais usado em contratos de obras, de mão de obra. Então,
Quais seriam as consequências da alteração, né, desse prazo e valor desse contrato? As consequências é que a administração pública, ela vai evitar, né, que se faça um novo processo licitatório para a compra desses respiradores. Então vai facilitar, né, para que ela compre esses respiradores o quanto antes, o mais rápido possível, para fazer valer, né, o direito social à saúde que tanto a gente está precisando nesse momento do contexto da pandemia da Covid-19. E também porque é a bem do interesse público, né? É o melhor a ser feito agora nesse momento. Dando andamento à atividade, pede-se o seguinte: se é possível que haja rescisão desse contrato que eu estou propondo, que é a compra de respiradores. Então, é possível sim, dentro desse contexto da pandemia, é possível sim fazer a rescisão, né, desse contrato com duas situações: por culpa do contratado ou sem culpa do contratado. Por culpa do contratado, a gente vai utilizar o artigo 78, né, da Lei 866 de 93, que fala, né, no caso, por culpa do contratado, a gente vai utilizar o item 3, que é pela lentidão do cumprimento, né, das cláusulas lá do contrato. Ou seja, a empresa, ela não conseguiu, ela não está conseguindo me entregar em tempo hábil, em razão dessa pandemia, ela não está conseguindo me entregar. Então, eu estou rescindindo com ela por culpa do contratado. Lembrando que também no artigo 78, parágrafo 2º da Lei 866 de 93, comprovada a culpa do contratado, tem-se o contraditório, né, e a ampla defesa. Então, qual seria a consequência da rescisão desse contrato por culpa do contratado? A gente vai utilizar, né, a prerrogativa do artigo 80 da Lei 866 de 93, né, que fala o seguinte, em se tratando dessa lentidão aí pode ser 4 situações, né? Que vem a sução imediata do objeto, ocupação e utilização do local, mas nós vamos utilizar a execução da garantia contratual, né? Que é essa questão aí do ressarcimento para a administração, e a retenção desses créditos até onde for no limite dos prejuízos causados à administração. Então, dando continuidade, agora eu vou falar da rescisão sem culpa do contratado. Nós vamos utilizar também o artigo 78 da Lei 866 de 93, sem culpa do contratado, mas o item 17, que é o caso fortuito ou força maior, que em razão da pandemia, a empresa que a gente contratou, né, para a entrega desses respiradores, ela não conseguiu entregar para a gente em tempo hábil, em razão dela não ter esses respiradores no mercado para nos entregar em tempo hábil. Então, isso está inviabilizando que o direito à saúde seja oferecido, né? Então, ela também, conforme o artigo 78 da Lei 8, parágrafo 1 da Lei 866 de 93, comprovado o caso fortuito ou força maior, haverá o contraditório e a ampla defesa. Quais seriam as consequências dessa rescisão sem culpa do contratado? A gente vai utilizar o artigo 79, parágrafo 2º da Lei 866 de 93, que fala de 3 situações, né? Que no caso é devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da sua rescisão e pagamento do custo de desmobilização. Então, além dessas prerrogativas do artigo 79, né, no caso, parágrafo 2º, tem também a consequência de que a administração, ela vai evitar, né, ela fazendo essa rescisão, ela vai evitar esse atraso na entrega dos respiradores, porque ela poderá comprar de outra empresa e sem licitação, uma vez que é dispensado pelo cenário que está vivendo, né? O cenário da pandemia, ele prevê a compra desses respiradores com a dispensa de licitação, e a bem do interesse público também. Então, isso vai ser menos moroso para a administração pública e vai ajudar que esse direito social, o direito à saúde, elencado no artigo 6º da Constituição Federal, seja cumprido na sua totalidade, né, e evitando o sofrimento de muitas pessoas que estão passando aí com essa doença. Então, é só, até a próxima.